Esse é o podcast Estante de Infraestrutura, análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, trataremos de um artigo de autoria de Kenneth Yarrow e Robert Linde, publicado em 1970, sobre como o governo deve lidar com a incerteza ao avaliar projetos de investimento público. Esse artigo é relevante para a decisão sobre realizar ou não um projeto de infraestrutura. Então vamos lá. A questão aqui é um dilema clássico, né? Quando o governo vai avaliar um projeto de infraestrutura gigante, com todos os seus riscos e incertezas, Sim. ele deveria agir como um investidor privado, que é super avesso ao risco, ou as regras do jogo são diferentes para o setor público? Exato. E olha, antes desse artigo de 1970, o debate era basicamente dividido em dois. Duas correntes de pensamento. Isso. De um lado, você tinha uma visão mais conservadora, defendida por economistas como o Jack Hirschleifer. E o que eles diziam? A tese era simples. O governo tem que se comportar como o mercado. Ele deveria usar as mesmas taxas de desconto que uma empresa privada usaria. E essa taxa de desconto, só para alinhar, já inclui um prêmio pelo risco, certo? Exatamente. A ideia era não distorcer a alocação de recursos, não gastar dinheiro público em projetos que o setor privado já teria descartado por serem arriscados demais. Ok, faz sentido. E qual é a outra posição? A outra posição argumentava que o governo, ele não é uma empresa. Ele investe num portfólio gigantesco e diversificado. Estradas, hospitais, energia. Tudo isso. Com tantos projetos diferentes, o fracasso de um é meio que compensado pelo sucesso de outros. Uma diluição do risco, então? Perfeito. A conclusão deles era que o governo poderia simplesmente ignorar a incerteza de um projeto individual e usar uma taxa de desconto sem risco, focando só no valor esperado. Certo, então o debate estava basicamente travado aí. E é nesse cenário que entram Yarrow e Linde, com o artigo que é a nossa fonte hoje. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eles chegam à mesma conclusão do segundo grupo, de que o governo deve ignorar o risco, mas por um motivo completamente diferente. Totalmente diferente. A grande sacada do artigo não é sobre diversificação. Não é sobre ter vários projetos. Não. O argumento central é sobre a distribuição do risco. Espera aí. Então a mágica não é ter uma carteira de investimentos variada. A ideia é que para um único projeto, o risco já é pulverizado entre milhões de pessoas. Exatamente essa imagem. Pensa assim, quando o governo faz um investimento, quem paga a conta e quem recebe os benefícios? A população toda, através dos impostos. Isso. Então os riscos também são distribuídos por toda a população de contribuintes. Ou seja, o risco de um projeto de bilhões de reais é dividido entre milhões e milhões de pessoas. Exatamente. A parcela de risco que cabe a cada cidadão individualmente é tão pequena que se torna insignificante. Quase como se o risco se dissolvesse. Matematicamente, é isso que eles demonstram. O custo social do risco, que é a soma da aversão ao risco de cada pessoa, tende a zero. Para um governo, o custo de suportar o risco é desprezível. Certo. Se o custo do risco para cada pessoa é quase zero, isso muda completamente o cálculo. Me dá um exemplo prático. Bom, isso leva a uma conclusão bem polêmica. Um projeto público com retorno esperado de, digamos, 6%, Sim. pode ser melhor para a sociedade do que um projeto privado com retorno esperado de 10%. Como assim? Parece contraintuitivo. É que o investidor privado, por ter aversão ao risco, pode enxergar aquele projeto de 10% como valendo o mesmo que o investimento seguro de apenas 5%, sabe? Ah, entendi. Ele desconta o risco. Exato. Já o governo, podendo ignorar esse risco, enxerga os 6% cheios, e 6 é maior que 5. O projeto público, nesse caso, gera mais valor para a sociedade. Essa ideia é muito forte. Mas isso se aplica sempre. Parece bom demais para ser verdade. E se um projeto não beneficia todo mundo por igual? Ótima pergunta. Por exemplo, um projeto de irrigação que só ajuda os agricultores de uma região específica. E essa é a ressalva crucial que eles fazem no final do artigo. Essa lógica de risco zero só vale quando os riscos são de fato publicamente suportados. Ou seja, espalhados por todo mundo. Os agricultores,
O risco não se dissolve. Ele fica concentrado naquele grupo pequeno. Nesse caso, o risco é privado, então. É um risco privado. E a aversão ao risco deles tem que ser levada em conta na análise, sim. Então, o que fica disso tudo é que a análise depende de quem arca com o risco e quem colhe os benefícios, no fim das contas. Precisamente. E isso nos leva a uma provocação final fascinante do artigo. Que é? Talvez, ao avaliar um projeto, a gente precise tratar custos e benefícios de forma diferente, assimétrica. Como assim? Os custos, que geralmente são pagos pelo governo e distribuídos entre todos. Esses seriam descontados por uma taxa livre de risco? Exato. Já os benefícios, se eles se concentram em particulares, Aí a taxa de desconto deveria ser mais alta, refletindo o risco que aquele grupo específico percebe? exatamente, é uma visão bem mais sofisticada da análise de projetos. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.